tudo, a gente até começa o nosso All News hoje falando sobre essa questão relacionada a Flávio Dino, e que tem a ver muito as emendas, o judiciário, mas eu acho que tem muita coisa a refletir. Eu lembro quando saiu essa primeira decisão do Flávio Dino em relação às emendas, a quantidade de mensagens que eu recebi aqui, Michel, da nossa audiência, falando que maravilha, minha alma tá lavada. É alguém de olho nessa corrupção desmedida dos políticos brasileiros, né? E isso é muito interessante, a gente vê como que a sociedade brasileira, os eleitores que acompanham a política, entendem esse atrito que existe, ou não sei se atrito, confronto, o que é esperado, inclusive, da democracia, né, dos nossos pilares, do judiciário e do legislativo. Só trazendo a notícia, o ministro Flávio Dino liberou ontem parte daqueles 4 bilhões e 200 milhões de reais que ele tinha bloqueado em relação às emendas parlamentares que estavam bloqueadas pelo Supremo. Poderão ser executadas as emendas de comissão empenhadas até o dia 23 de dezembro. E Flávio Dino permitiu ainda a movimentação dos recursos de emendas já depositados nos fundos de saúde municipais até 10 de janeiro de 2025 e das emendas impositivas para a saúde até o final do ano. Essa liberação foi feita depois do ministro receber uma petição da Câmara dos Deputados. Dino manteve as críticas sobre o tema e disse que verificou o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário e justificou a liberação excepcional para evitar insegurança jurídica para os entes da federação, empresas e trabalhadores. Mas, na decisão, que é muito forte, inclusive, que ele escreve aqui, ele defendeu a transparência do uso dos recursos e o inquérito policial, inclusive, para investigar essas emendas. Vamos lá, do ponto de vista prático da história, Thales, começando com você, o que significa essa decisão do Flávio Dino? A gente pode esperar aí, talvez, uma reação do Congresso, ou essa decisão de Flávio Dino agrada os objetivos ali do presidente da Câmara e dos seus aliados? Desligou seu som, Thales, abre pra gente. Eu tirei o som para não atrapalhar, desculpe. Vamos por partes. Primeiro, o Dino está mandando um recado claro para a Câmara e para a sociedade de que essas emendas ainda vão se tornar um grande escândalo. Por trás delas tem muita falcatrua, muita falcatrua. E é isso que ele está dizendo na decisão dele. E há muita falcatrua, que o inquérito tinha que ocorrer porque está evidente que isso aí vai ser um grande escândalo. Então, esse é o primeiro recado dele. O segundo, a outro lado da história, é que ele, na verdade, liberou agora, satisfez ao Congresso, liberou o que os deputados queriam. Ele liberou as emendas empenhadas até o dia 23/12, até a véspera do Natal, praticamente. Quer dizer, liberou praticamente todo aquele acordo que o governo tinha feito com o Arthur Lira, com os parlamentares, para poder manter as votações da reforma tributária e do ajuste fiscal. Então, nesse sentido, ele ajudou o Congresso. Ele também liberou recursos já depositados no Fundo de Saúde. Também ajuda emendas parlamentares que iam para o fundo, que usavam o Fundo de Saúde, e liberou também verbas empenhadas para a saúde. Isso é um pedido do governo, que o governo, verbas empenhadas para a saúde até o final do ano. O governo precisava liberar, ter essa liberdade, porque ainda não empenhou todas as verbas para a saúde, precisava ter essa liberdade até o final do ano. Ou seja, ele satisfez aos deputados, satisfez ao governo e mandou um recado claro para a sociedade de que, olha, eu estou fazendo isso para não haver insegurança jurídica, para as coisas não pararem, mas é um escândalo que está havendo e vai ser preciso a sociedade ficar de olho ali, porque vai dar problema. Vai dar problema. Essa que é, em resumo, o resultado dessa decisão do Dino em relação ao Congresso.
Agora a gente fica pensando, né? Ele fala, ele criticou ao dizer que essa questão das emendas é um ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário. A gente pode pensar o quê, Michel, a respeito disso? É possível acabar com essa balbúrdia ou essa balbúrdia ela vai nos perseguir para sempre? Como é que fica isso, hein? Hum. Eu acho que a balbúrdia vai nos perseguir durante muito tempo, porque é o modo como a política brasileira se estrutura e é a maneira como a gente tem feito política no Brasil nos últimos anos. De maneira geral, talvez nas últimas décadas. Não com essa falta de decoro, como os deputados estão fazendo agora, mas esse é o modus operandi da política brasileira desde a nova República. O que a gente não pode esquecer, Fabíola, é que é óbvio, né, que a decisão do ministro ela traz algum tom de moralidade para a maneira como os recursos públicos estão sendo usados, mas me preocupa demais algo que a gente também tem visto desde a nova República, que é a pessoalização de decisões judiciais. Parece que, do mesmo modo que a gente tem Flávio Dino para pensar as emendas parlamentares, a gente tem Xandão, o Alexandre de Moraes, para pensar os casos do golpe. E as decisões elas saem do colo da instituição e elas são pessoalizadas. Me incomoda demais porque parece que a gente está dentro do pátio da escola, onde o ministro do STF assume o papel de diretora e a Polícia Federal vira inspetora, que vira e mexe é usada para dizer, olha, se vocês não se comportarem, eu vou chamar o seu Alberto para ir aí cuidar de vocês ou se preocupar em trazer algum tom de moralidade que vocês não estão tendo. E a gente não pode esquecer que uma democracia se constrói sobre o equilíbrio dos poderes, né? Sobre o equilíbrio da tomada de decisão do poder judiciário, do executivo e do legislativo, e não sobre um acordo entre Lula, Lira e Flávio Dino. E as decisões, às vezes, elas têm esse tom pessoal, né? Parece que Dino sentou com Lula e sentou com Lira, chegaram a um acordo, do mesmo modo que parece que um ministro X não sentou com outro, não sentou com o presidente da Câmara e não chegaram a outros acordos. Isso me preocupa, porque o Supremo Tribunal Federal ele deve ser chamado sempre para reforçar o papel da Constituição em decisões que são complexas e que trazem alguma contenda da sociedade, mas esse tom de moralidade presente na decisão do ministro Dino, do ápice da balbúrdia, eu acho que foge à posição do que o judiciário tem que ter. Do mesmo modo, já para te devolver, me incomoda demais esse senso do STF de que não estava participando em nenhum momento da festa, né? Como se tivesse sido chamado para parabéns só e chegou na hora de cortar o bolo. Não, né? Essas são decisões e essas são tomadas de posição que vem desde o governo Bolsonaro. A gente já vem pensando e discutindo isso há muito tempo, e tudo agora parece uma grande decisão, como se a gente agora estivesse dando jeito nas coisas, como sabemos que não vamos dar jeito, né? Essa pessoalização da decisão, essa pessoalização dos atos, a ideia, né, tanto na emenda, na liberação das emendas, quanto nas decisões do STF, de tomar sempre a decisão de alguém, ou uma pessoa de alguém, uma pessoa como ponto fundamental, me preocupa muito, porque é assim que a gente tem feito política no Brasil. Esse ponto aí que o Michel tá falando, né? Quer dizer, parece que, eu não sabia de nada. Não, não é isso, né? Essa história tá rolando há muito tempo, a gente já tem falado aqui. A postura do Flávio Dino traz, talvez, uma expectativa para uma mudança de rumo do Supremo, ou não, o Thales, nesse sentido aí do que o Michel está falando? Porque na decisão dele ele diz, a transparência é um dever em relação aos reais donos do dinheiro público destinado pelas emendas parlamentares. É uma coisa mais para inglês ver ou vai rolar na prática? A real é essa, né, Thales? A real é que está rolando na prática, mas o Supremo, como disse o Michel, já podia ter agido antes. Já podia ter agido antes. Agora está rolando na prática. Vamos ver se vai continuar. Aparentemente, o recado é personalizado. Se for o Flávio Dino, vai continuar. Se for o Alexandre de Moraes, vai continuar. Agora, se for sorteado o Nunes Marques, por exemplo, aí eu não sei. Nós não sabemos. Por quê? Porque o Supremo é um órgão colegiado em que tem figuras de diversas matizes, de diversas cores, de diversas formas de pensar. Então, nós estamos um pouco, no nosso sistema, o judiciário fica um pouco nessas decisões
personalizadas, personalíssimas. Vai depender de aonde vai cair o processo, onde não cair. Agora, tem um problema, que é isso que você também colocou, Fabíola, que é o seguinte: nós estamos com um sistema político em que nada garante que vai mudar. Por quê? Porque o que existe é esse tal de presidencialismo de coalizão. As decisões do executivo, do judiciário, até de tudo, está nas mãos do Centrão. Se o Centrão quiser votar uma emenda constitucional, está criado um problema sério no país em relação ao Supremo, por exemplo. Então, temos um Centrão, temos um Congresso super poderoso, e dentro desse Congresso super poderoso, um grupamento que está há décadas, com grande maioria no Supremo, no Congresso, e tende a manter o país sob suas rédeas. É como está a situação atualmente. Se não tiver uma mudança no sistema político, nada garante que isso daí vá mudar. Ô, Thales, com todo